Toledo, às vezes é difícil ler o noticiário quando diz respeito a Lula e Trump, né? Porque às vezes parece que a relação bilateral vai para um lado, as declarações vão para o outro, e eu acho que você tem um bastidor que explica isso. Olha, vamos imaginar que é uma dança, tá? E os dois estão bailando um com o outro, às vezes tem pisão no pé, mas eles estão mais ou menos no mesmo ritmo, só que às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, e tem que olhar o lado simbólico. Às vezes é o que não se diz, não é o que se faz, é o que não se faz, né? É o que se deixa de fazer. Exatamente. Então, nos últimos dias, teve uma sequência de movimentos nessa dança entre o Lula e o Trump, que de alguma maneira mostra como é a diplomacia nessa era do trumpismo, entendeu? Que mudou completamente, ele rompeu os paradigmas, né? E como é que o Lula está navegando esse novo mundo. Então é assim, tem um convite do Trump para o Lula participar do Conselho da Paz com outros chefes de Estado, que parece uma coisa de prestígio para o Lula, mas o que não está dito e que é implícito e que depende, e é um teste que o Trump faz com o Lula para ver se o Lula cai, se o Lula é esperto, se o Lula cede ou não, é o seguinte, fala, olha, esse conselho aqui é para acabar com a ONU, tá certo? Esquece Conselho de Segurança, esquece multilateralismo, eu vou fazer o meu conselho e estou te dando a honra de participar. Você topa? E a resposta do Lula, ela é muito inteligente, para quem não quer aderir totalmente ao trumpismo. Ele diz, olha, muito obrigado, muito bacana. Agora, eu acho que isso daí não devia ser assim um conselho da paz para decidir sobre tudo no mundo. Vamos fazer estritamente sobre a questão da faixa de Gaza? E vamos colocar um representante dos palestinos também? Quer dizer, não é um não, é um condicionante, né, que ele põe na resposta, mas que sinaliza, fala, não vou cair nessa, Trump, não sou tonto. É o que não se diz, é o que não se faz que você tem que levar em conta. Aí, depois disso, teve o telefonema, né, um telefonema de 50 minutos entre o Lula e o Trump na segunda-feira. Eu acho que foi o mais longo que eles já tinham, a mais longa conversa que eles já tiveram. A que foi pessoalmente durou esse tempo. Mas tinha assim mais pelo gente. telefone, digo, exato. Mas o que vazou do lado do Lula? Foi a melhor conversa que o Lula teve com o Trump, né? E o Trump, de alguma maneira, também sinalizou positivamente, porque convidou o Lula para ir para Washington ao longo desse ano. E disse isso publicamente. Então, fica parecendo que é uma coisa, assim, só positiva. Mas, o que o Lula fez antes de conversar com o Trump? Ele fez uma rodada de conversas com outros chefes de Estado, europeus, asiáticos, para mostrar que, olha, não é só o Trump que define aqui, entendeu? Eu vou consultar todo mundo, o multilateralismo continua valendo. Ou seja, que ele não vai definir temas sensíveis, importantes para o Brasil ou para o mundo, bilateralmente só ele e o Trump. Isso também é simbólico, né? Ou seja, eu não sou satélite, né, eu não tenho atalho diplomático aqui. Eu sou a minha estrela própria. Exato, eu vou manter a minha independência. Quando o Trump elogia, diz, simpatizei, ele é simpático, eu gosto dele e tal, ele está testando, ele cria um clima e está testando. Bom, será que ele vai cair? Comer será na que minha mão ou não, né? Exato, será que ele vai fazer o que eu quero? Será que ele... E o Lula, malandramente, nunca fala não, nunca vai para o confronto, mas simbolicamente, né? Quando tem o convite, diz, não, veja bem, quando vai conversar, também conversa com outros, e quando tem o convite para ir para os Estados Unidos, a resposta não podia ser mais simbólica. Falou, primeiro eu vou para a Ásia, depois eu passo aí, tá? Quer dizer, não é só bilateral, não é só os Estados Unidos como centro que emana todo o poder do mundo. Então, essa leitura é que eu acho que é importante para mostrar como a diplomacia brasileira, e especificamente o Lula, estão lidando com essa tentativa do Trump de ser o senhor do universo, que sequestra o presidente da Venezuela, ameaça invadir a Groenlândia, depois ameaça jogar uma bomba, sei lá, de que tamanho no Irã, derrubar o Ayatollah. Enfim, o Lula está colocando as coisas mais em perspectiva, e eu acho que, de alguma maneira, essa estratégia, que é uma estratégia de não confronto, de manter a dança, mas sem pisar no pé, mas também não ceder totalmente, não cair nos braços do Trump, acho que, por enquanto, está funcionando. Agora,
em algum momento vai ter cobrança. Em algum momento, o Trump vai forçar o Lula a se posicionar em questões delicadas. E aí, vamos ver se vão continuar dançando ou se alguém vai dar tábua em alguém, né? É curioso isso, porque tem mesmo essa ambiguidade dos dois, e o Lula não se furtou a criticar vocalmente o Trump em determinadas decisões, da Venezuela ao Irã, né? Então, de fato, ele tem conseguido fazer, que é uma coisa que ele faz internamente, e que o governo dele se esforçou, se empenhou em fazer até num assunto bastante afeito a essa questão Trump, que é na questão israelense, mais especificamente na questão judaica. Porque depois do ataque terrorista do Hamas, 7 de outubro de 2023, e a resposta do governo Netanyahu em Gaza com a guerra que se estendeu por lá, o Lula passou a ter uma postura frontalmente oposta, chegou a dizer, em 2024, aquela frase: o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ele comparou Gaza com o Holocausto, foi prontamente criticado de todas as partes. Houve um rompimento diplomático, ele foi declarado persona não grata em Israel, mandou o embaixador brasileiro voltar para cá. Só que no Brasil isso aprofundou um distanciamento que já havia da comunidade judaica de modo geral, vista mais de longe, do PT e do Lula, e isso foi muito aproveitado pela direita e pela extrema-direita. Então agora em Israel, Flávio Bolsonaro decidiu viajar para lá e foi participar de uma cerimônia, dia 27 de janeiro, é o dia da libertação dos prisioneiros de Auschwitz, do campo de concentração, e se tornou o dia da memória das vítimas do Holocausto. Ele participou de um evento em Israel e disse: Lula é antissemita, isso não é um slogan, não é exagero, é baseado nas suas ideias, seus conselheiros, suas palavras e suas ações. Isso é uma reedição do que ele, o pai e o grupo sempre falam, e que o Lula de fato falou, deu declarações que até quem não é bolsonarista e não apoia a extrema-direita criticou. E a questão de Israel não é pelo tamanho do eleitorado judaico no Brasil, é muito mais pelo peso simbólico que tem, inclusive, entre cristãos e evangélicos. Então, é um assunto que sempre vem, né? Passa mais ou menos tempo, volta a ser debate público. Só que tem muita, entre o céu e a terra, tem muito mais coisa do que sonha só os caciques políticos brasileiros. Você tem no governo, por exemplo, a Clara Ante, que é hoje assessora especial da Presidência da República, mas é uma aliada do Lula de muitas décadas, que é filha de judeus poloneses que sobreviveram na Segunda Guerra Mundial e que no último ano e meio passou a articular conversas com setores da comunidade judaica que não são bolsonaristas, muito pelo contrário. E depois a Esther Dweck, que também é judia, ministra de Gestão, passou a fazer a mesma coisa. Foram restabelecendo diálogos para tentar descristalizar essa imagem meio genérica de que o Lula é antissemita, de que o governo é hostil à comunidade judaica. Isso culminou com uma atividade da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, no Bom Retiro, que é um bairro que foi tradicionalmente ocupado pelos judeus que vieram entre guerras, depois da Segunda Guerra, em São Paulo, visitando lugares da comunidade judaica no bairro. Depois, eles foram convidados para uma reunião no Palácio do Planalto com a Gleisi Hoffmann, com a Macaé Evaristo, com a Esther Dweck, com a Clara Ante, outras pessoas, e o Alckmin, que era o presidente em exercício, porque não estava o Lula no Brasil, também foi lá, tudo para discutir não Israel, Gaza e Netanyahu e Trump, e sim discutir o aumento do antissemitismo no Brasil, que explodiu depois da guerra de Gaza. A CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, fez uma pesquisa mostrando que as denúncias de antissemitismo aumentaram tanto que em 2024 foram registradas aproximadamente 5 por dia, né? Então era suástica, pichada em muro, ofensas, ameaças. Um homem chegou a cuspir num judeu, falando Heil Hitler. Enfim, chegou a uma situação muito preocupante, e esses representantes da comunidade judaica, do Museu Judaico de São Paulo, Museu do Holocausto de Curitiba, da própria CONIB, Lilia Schwartz, enfim, que foram falar lá no Palácio do Planalto, queriam discutir exatamente essa situação, o crescimento do antissemitismo e o
governo fez esse gesto de recebê-los e falar que sim, né? Se um governo defende os direitos humanos e a liberdade, isso inclui também os judeus, né? E que é uma tentativa, de alguma forma, de quebrar, né, essa imagem cristalizada de que judeus são bolsonaristas e tudo mais. Mas eu conversei com um judeu que é bolsonarista e ele falou, pô, por que esse encontro aconteceu quando o Lula não tá no Brasil, se é ele o antissemita? Então, vamos ver até onde isso vai. Bom, e vamos ver como é que vai terminar essa dança do Lula com o Trump, né? Porque o Trump, ele é 100% transacional, ele sempre quer levar vantagem, lucro em tudo, né? Em algum momento ele vai fazer uma cartada para tentar lucrar em cima do Lula também e do Brasil. Ainda não chegou esse momento, mas vai chegar.